Muito bem, nós estamos de volta, CNN Brasil. Este é o novo dia e chegou a hora do grande debate. Esse é um espaço democrático em que predomina a pluralidade de opiniões. Esse é um quadro de sucesso da CNN americana e nós também teremos uma versão aqui na CNN Brasil. Comigo vão estar todos os dias Caio Coppola, bacharel em Direito, Gabriela Prioli, advogada, mestra em Direito Penal pela USP. Os dois vão apresentar visões distintas sobre o mesmo assunto. O nosso primeiro tema do debate será esta relação entre governo e Congresso. Antes de ouvir os nossos comentaristas, nós vamos mostrar agora o que o presidente do Senado falou sobre o assunto. A entrevista de Davi Alcolumbre foi exibida no nosso programa de estreia. Brasileiros lutaram muito para que nós tivéssemos o Estado Democrático de Direito. Mas está assegurado também nesta mesma Constituição que os poderes são independentes, porém harmônicos. E a gente que a gente não vê acontecer. E a gente tem vivido, de fato, nesses últimos meses, uma polarização, ainda resultado da eleição presidencial. A eleição terminou, mas aparentemente, para algumas autoridades da República, a eleição ainda não terminou. Como nós mostramos mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro cumprimentou manifestantes em Brasília. A atitude gerou críticas. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou no Twitter. Ele escreveu, abre aspas, o presidente da República, você vai ver aí, ó, ele diz, o presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do Ministério fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Isso é um atentado à saúde pública que contraria as orientações do seu próprio governo. E continua, o presidente da República deveria estar no Palácio coordenando um gabinete de crise para dar respostas e soluções para o país. Mas, pelo visto, ele está mais preocupado em assistir às manifestações que atentam contra as instituições e a saúde da população, fecha aspas. Outro lado, o presidente Jair Bolsonaro reagiu às críticas. Ele falou com exclusividade à CNN Brasil no programa de estreia. Vamos ouvi-lo. Eu gostaria que ele saísse às ruas como eu. A resposta é essa. Nós, políticos, temos responsabilidade e devemos ser quase que escravos da vontade popular. Saiam às ruas esses dois parlamentares, respeito os dois, não tenho nenhum problema com eles, tá certo? Estão fazendo as suas críticas, estou tranquilo tocante a isso, espero que eles não queiram partir para algo belicoso depois do que eu estou falando, depois dessas minhas palavras aqui. Agora, prezado Davi Alcolumbre, prezado Rodrigo Maia, quer sair às ruas? Saia às ruas e veja como vocês são recebidos, tá certo? Outra coisa, os acordos não tem que ser entre nós, em gabinetes com ar refrigerado, tem que ser entre nós e o povo. Eu quero a aproximação do Rodrigo Maia, quero a aproximação do Davi Alcolumbre, respeito os dois parlamentares. E o que está faltando para nós? Como eu já disse, mais de uma oportunidade. Se nós chegarmos a um bom entendimento e partirmos para uma pauta de interesse da população, todos nós seremos muito bem tratados, reconhecidos e até idolatrados nas ruas. É isso que eu quero. Eu não quero eu aparecer e eles não. Muito pelo contrário. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, estou disposto a recebê-los amanhã aqui no Alvorada, ou até se quiser que eu vá no parlamento, eu vou no parlamento com vocês dois, obviamente, e vamos conversar e vamos deixar de lado qualquer picuinha que porventura exista. O Brasil está acima de nós três. Depois de ver essas declarações que dão uma ideia de como andam as relações entre os poderes, a gente começa o nosso grande debate. Dois poderes, executivo, legislativo. Começo com você hoje, Gabriela Prioli. Como é que você observa esta relação? Bom dia. Bom dia, Agostino. Bom dia, Caio. Eu gostaria de cumprimentar todo mundo que está assistindo a gente. Vai ser um prazer estar todo dia aqui com vocês. E sinto que a gente tenha começado nesse clima, né, Gotino? Eu realmente gostaria de acreditar nessa intenção aí do presidente da República, que fala que gostaria de conversar com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre, porque eu acho que é disso que a gente precisa para lidar com essa crise do coronavírus que já chegou no Brasil.
Agora, o complicado é a gente acreditar naquilo que diz o presidente Jair Bolsonaro, porque ele fala, nessa sonora que a gente acabou de escutar, ele diz o seguinte: os acordos não deveriam ser celebrados nos gabinetes com ar-condicionado e sim na frente do público. E o que a gente viu aí em relação ao orçamento impositivo, que foi a confusão que deu, que inflou essas manifestações de ontem, foi o presidente Jair Bolsonaro fazendo um acordo com o Congresso por detrás das cortinas. Então, o Congresso mantém o veto 52. O presidente Jair Bolsonaro, em troca, envia PLNs no Congresso e aí ele vai para as redes sociais e começa a inflar a população para pressionar o Congresso para votar contra um projeto que ele enviou. É só entrar na internet e olhar a assinatura do presidente Jair Bolsonaro no PLN número 4. A mesma coisa aconteceu em relação às manifestações. Ele mente dizendo que não convocou as manifestações, sendo que ele fez uma fala pública em Roraima, chamando as pessoas para as ruas. A própria SECOM postou convocando as pessoas para as manifestações do dia 15. E aí é curioso que ele diga que a gente precisa deixar de lado a picuinha, depois de ter passado o dia inteiro chancelando manifestações que tiveram lugar no meio de uma pandemia de escala global, e na qual as pessoas estavam efetivamente se manifestando contra o Congresso Nacional. É só olhar os cartazes que tinham nas manifestações contra o Congresso, contra o outro poder, o Poder Judiciário, falando inclusive em AI-5. Então, como que a gente fala em deixar a picuinha de lado se a gente está chancelando esse tipo de manifestação? E aqui eu chamo a atenção, quando a gente fala da confiança que o presidente Jair Bolsonaro incita, que é o fato de que ele demonstra uma personalidade tão egoísta que ele é capaz de colocar o interesse dele, de enaltecer a figura dele mesmo, em detrimento do interesse do povo brasileiro, então contribuindo para a disseminação desse vírus, que é uma preocupação efetiva e concreta, e a ponto de desmoralizar os próprios ministros do seu governo. Ele fez uma live com o ministro Luiz Henrique Mandetta, que tem feito um belíssimo trabalho de enfrentamento em relação ao coronavírus, e ele desmoralizou o ministro quando ele fez exatamente o que o ministro disse que era para não fazer. Gabriela Prioli, agora nós vamos ouvir a visão do Caio Coppola sobre essa relação entre executivo e legislativo. Caio, bom dia. Bom dia, Gotino. Bom dia, doutora. Bom, eu não vou conseguir disfarçar o meu entusiasmo e confesso até o meu nervosismo com essa estreia. Então, que Deus ilumine aí os meus pensamentos para que eu possa dar aí uma singela contribuição pro debate público. Vamos pegar carona na fala do senhor Davi Alcolumbre, né? De fato, essa tensão aí entre governo e Congresso, nisso tudo é interessante observar o que a Constituição estabelece. Aliás, já no seu artigo 2º, que prevê mesmo que os poderes da República devem ser independentes e harmônicos entre si. Essa é a expressão do texto constitucional. Só que, até 2019, o Congresso brasileiro não era independente, porque o Congresso era comprado. Comprado com liberação de verba pública, comprado com indicação de cargos, loteamento de ministérios, financiamento de campanhas eleitorais, até com propina. Tá aí o mensalão, o petrolão, que não nos deixam mentir. A tal da governabilidade era fruto dessas transações imorais que garantiam ao governo uma base de apoio no Congresso. Portanto, a independência entre os poderes era um grande faz de conta no Brasil. E isso é gravíssimo, porque o parlamentar ele é eleito para votar conforme a sua convicção política, em nome do interesse público, não motivado por interesses particulares, circunstanciais e muitas das vezes interesses escusos. Com a posse do novo governo, esse sistema viciado, conhecido como presidencialismo de coalizão, ele foi suspenso. E os deputados e senadores fisiológicos perderam os tais favores presidenciais. Isso é fruto de uma maturidade democrática no país. Só que amadurecer dói. Por isso que o Congresso, que antes era mimado e agora é independente, ele grita e esperneia. E fazer birra, convenhamos, até faz parte do jogo político. O problema é que o Congresso está fazendo birra com o orçamento público. Está promovendo uma farra fiscal inconsequente, em desacordo com a vontade da maioria da população, que elegeu um governo com viés liberal na economia e que zela pelo equilíbrio nas contas públicas. Então, voltando à Constituição, não adianta o Legislativo conquistar essa independência e promover tanta desarmonia. E a maior responsabilidade por essa tensão entre governo e Congresso não são as falas intempestivas do presidente, como colocou a Gabriela, são os vícios de uma velha política acostumada a parasitar a máquina pública. E aqui, Gotino, a gente está falando de carrapatos que muitas vezes são maiores que o boi. Gabriela Prioli, você agora. Poxa, eu fico pensando aqui que a maior prova de que a gente não consegue defender o posicionamento do presidente da República é o fato da gente ter que voltar para o período anterior a 2019, né?
Então, acho muito complicado que a gente, na situação que a gente está no Brasil hoje, a gente está enfrentando uma pandemia que tem reflexos na saúde e na economia. Isso vai afetar o mundo inteiro, com certeza vai afetar de forma intensa o Brasil, que já estava numa situação delicada. E aí, em vez de a gente falar do que está acontecendo agora, a gente volta para os governos anteriores. Então, assim, o presidente Jair Bolsonaro foi eleito em 2018, sabia que o país estava enfrentando uma crise, falou que ia mudar essa relação, que não ia lotear os ministérios, é verdade. Então, uma proposta de campanha era colocar nos ministérios pessoas técnicas. O que adianta eu colocar um técnico no ministério se eu desrespeito o meu técnico? Se eu não faço o que ele manda eu fazer? Se eu coloco em risco toda a população brasileira ao descumprir... Eu quero chamar a atenção, a gente falou hoje mais cedo aqui no jornal, que já chega a 200 os casos de coronavírus no país. 12 casos são de pessoas que estão no entorno do presidente da República, 6% do número de casos total do país. E aí a gente tem o presidente da República saindo no domingo, ontem, indo apertar a mão das pessoas, pegando o celular das pessoas e correndo o risco de fazer com que esses vírus se espalhem de maneira muito mais rápida e com que a gente enfrente não só os problemas de saúde pública, mas também os problemas na economia. Então é uma absoluta irresponsabilidade e a gente precisa parar de voltar atrás no tempo. O governo é hoje, a gente precisa de harmonia entre os poderes hoje. O presidente Jair Bolsonaro cria tensão desde que ele começou o governo. Quem não lembra do vídeo das hienas? Então, todo mundo é ruim. O judiciário é ruim, o Congresso é ruim, a mídia é ruim. Só ele que não consegue governar. Mas o Legislativo não tem uma parcela de culpa nesse desgaste da relação? Se o Legislativo tem uma parcela de culpa no desgaste da relação, acho que a gente precisa pensar a partir de quando a gente vai avaliar. Se você estiver fazendo uma pergunta para mim sobre o BPC na semana passada, embora seja um tema extremamente complexo, eu não posso fazer uma análise generalizante, eu acho que o Legislativo errou. Agora, a gente precisa pensar o seguinte, o que o Legislativo faz diante desse comportamento errático do presidente da República? Se ajoelha? Porque a gente tem visto que o Legislativo não tem encampado essa tese do impeachment. Então, não quer partir para uma solução que promova uma ruptura significativa para o Brasil. Principalmente porque agora a gente não precisa disso. O que a gente precisa, de fato, é que o presidente da República pare de se comportar como se ele ainda estivesse na eleição, que é o que falou o senador Davi Alcolumbre, e comece a se comportar como, de fato, o chefe dessa nação, que sente na cadeira da presidência da República e governe. Caio Coppola, como é que você vê o posicionamento do presidente, a postura dele hoje à frente do país? Bom, para desespero da minha debatedora, eu não pretendo aqui abandonar a história recente, a história política recente do Brasil. Eu acho que uma população que esquece seu passado está condenada a repeti-lo, né? Bom, sobre o presidente ir dar a mão para os manifestantes e tal, a gente tem que parar de ver a população com tanto paternalismo e lembrar que essas pessoas estavam plenamente cientes, inclusive o presidente da República, dos riscos que elas estavam correndo. Né? Isso é natural. É muito incoerente essa crítica desvairada à atitude presidencial e você não defender, por exemplo, o fechamento de metrôs e locais de grande aglomeração. Nós mesmos aqui, Gotino, estamos correndo o risco, certo? De vir para locais populosos, enfim, como é o caso da Avenida Paulista, só que a nossa missão supera isso, então é um risco calculado. Mas o presidente não contrariou uma orientação do próprio ministro da Saúde, integrante do governo? A orientação geral é para que as pessoas evitem aglomerações, mas de qualquer forma, se a sua missão, se os seus valores, né, se a sua luta democrática ou política, o que quer que seja, superam os riscos, isso é uma decisão pessoal que está dentro do espaço de liberdade de cada um. Agora, a minha fala foi focada no presente. Eu falei muito claramente da farra fiscal, né, que o Congresso está promovendo e assim, abocanhando um naco gigantesco, né, das despesas discricionárias, transformando inclusive, né, mudando rubricas que eram dos ministérios para a mão de um relator geral do orçamento que se tornou um todo-poderoso, né, com mais de 30 bilhões de reais para administrar e que ninguém sequer sabe o nome dele. Inclusive, eu acho aí violando cláusula pétrea, né, de separação de poderes, esse tipo de situação. Então, o que a gente tem que analisar é justamente isso. O Congresso morde um naco da despesa discricionária e, ao mesmo tempo, ainda cria uma despesa obrigatória com o BPC, muito bem trazido aí pela Gabriela Prioli, que gera uma despesa de 20 bilhões de reais. Isso somado ao primeiro pedido de verbas do ministro da Economia, que são 5 bilhões, já estoura a margem do teto de gastos e sujeita a presidência da República, sim, a um processo de impeachment. Agora eu começo com você, Caio Coppola. A Gabriela Prioli disse no bloco anterior que o presidente se porta como se ainda estivesse na eleição. A eleição acabou ou não?
Pois é, a Gabriela estava, na verdade, parafraseando, né, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Eu tenho as aspas aqui completas para reler ao espectador da CNN. Ele disse o seguinte: a eleição terminou, mas aparentemente, para algumas autoridades da República, a eleição ainda não terminou. Essa frase é de uma hipocrisia sem paralelo, porque para os parlamentares a eleição está só começando, Gotino. Não à toa, eles aprovaram na LOA um fundo eleitoral bilionário, 2 bilhões de reais, para financiar os seus projetos políticos pessoais de perpetuação no poder, né? 2 bilhões de reais de dinheiro público para isso. Não só isso, desde 2015 já vem esse movimento de avanço, né, sobre o orçamento. Então, em 2015 a gente teve a aprovação das emendas parlamentares individuais. A gente está falando aí de uma coisa na ordem de 9,5 bilhões de reais, né? São 15 milhões para cada deputado, para cada senador, para alimentar os seus currais eleitorais, que eles chamam de bases eleitorais. Num segundo momento, em 2019, vem a aprovação das emendas de bancada, mais uma mordida de 5,9 bilhões de reais. E aí você tem as emendas parlamentares, a número 100 e a número 102, que tornam aí essas despesas impositivas, não só impositivas, mas também prioritárias, certo? Então, você vê que já está rolando aí essa camisa de força orçamentária que limita muito a ação do Poder Executivo. E para piorar tudo, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e nos PLNs que alteram essa lei, foi mudada a rubrica e mais de 30 bilhões de reais que estavam nas mãos dos ministérios passaram, da mesma forma, de forma impositiva e com prioridade, para as mãos de um relator geral do orçamento que ninguém sabe quem é. Para matar a não curiosidade aí do espectador da CNN, o nome dele é Domingos Neto. Ele é um rapaz de 31 anos, nasceu em 1988. Ele é do PSD, partido do Kassab, ex-ministro da Dilma, ex-ministro do Temer. Sei que a Gabriela não gosta muito de retomar o passado, mas enfim. E ele responde a um processo por improbidade administrativa, ainda aguardando julgamento em primeira instância. Esse é o cara que controla 30 bilhões de reais do orçamento público hoje, na situação atual. Sendo que o maior programa assistencial do governo, Bolsa Família, tem 29 bilhões de reais de orçamento. E só para ficar aí num ministério muito caro aí ao espectro da esquerda, o Ministério dos Direitos Humanos, a verba desse ministério é só 220 milhões. É muito dinheiro, é muita concentração de poder na mão de uma pessoa só. Gabriela Prioli, a gente conversou aqui com o Yuri Pita e com a Basília Rodrigues, analistas da área política, e falamos que o coronavírus poderia ajudar a selar a paz entre os dois poderes, entre o Executivo e o Legislativo. Você acredita nisso ou não? Eu espero. Agora, falar que eu acredito, eu já estaria exagerando aqui no meu otimismo. Já que, enfim, estamos fazendo muita questão aqui que a gente retome o passado, vou me permitir então também retomar um pouquinho. Vamos lá. As emendas parlamentares individuais que foram aprovadas como impositivas em 2015 contaram com o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro. As emendas de bancada que foram aprovadas por propostas de emenda à Constituição em 2019 foram aprovadas com o apoio do agora presidente Jair Bolsonaro, inclusive com um discurso do Eduardo Bolsonaro na Câmara falando que aquilo era uma vitória do governo. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela foi aprovada, dando mais poderes para o relator do orçamento numa sessão na Câmara em dezembro de 2019, na qual os deputados que integravam a base do governo disseram que a orientação do governo era votar sim. A gente não sabe a posição do Eduardo Bolsonaro, porque ele não estava na Câmara, ele estava viajando. Sobre os PLNs aos quais o Caio se refere, são PLNs devolvendo parte do poder do relator do orçamento, que foram enviados pelo presidente Jair Bolsonaro, são assinados por ele. E aqui não é mais 30 bi o controle do relator do orçamento, porque o Congresso manteve o veto 52, que na verdade vetou o artigo 64A da LDO, que era o que dava o poder para o relator do orçamento. Então a gente tem uma situação aqui que primeiro o Jair Bolsonaro apoia as emendas impositivas, depois o governo também diz que é uma vitória do governo essa autonomia do parlamento e aí come bola em relação à LDO, faz um acordo com o Congresso por detrás das cortinas e vai para as redes sociais inflar o público. Inflar um público que foi para a rua e não pode ser considerado um povo heróico, que fez um juízo em relação aos próprios riscos que estava correndo, porque quem vai para a rua em época de pandemia, com um vírus que a principal característica negativa é o alto poder de disseminação, não está só se colocando em risco, está colocando todo mundo em risco. Então isso não é
heroísmo, isso é covardia e irresponsabilidade. Tanto é assim que a gente tem um artigo no Código Penal que fala que é crime infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então vamos lidar com a situação da forma que ela está posta, porque de fato a gente tem uma questão muito específica no Brasil hoje, no mundo inteiro hoje, e a gente precisa de responsabilidade, em vez de ficar passando a mão na cabeça do presidente da República, que não está se comportando como um verdadeiro chefe de Estado. Então eu não tenho nenhum interesse que o governo vá mal. Quero que os poderes funcionem em harmonia, mas para isso a gente precisa da dedicação da pessoa que senta na cadeira da presidência, que foi eleita para isso e deve governar em respeito às pessoas que estão sob a sua tutela. Caio Coppola, agora o seu argumento final, o seu comentário final, por favor. Bom, a nossa advogada se tornou juíza e já condenou aí as dezenas de milhares de manifestantes que foram à rua pacificamente, democraticamente, se manifestar. Mas enfim, eu queria pegar aqui, fazer uma comparação sobre percepção de realidade, sobre percepção do que é a população brasileira, né? A ensejo da aprovação da reforma da Previdência, sobre a qual ele alega falsa paternidade, o Rodrigo Maia disse: quer conhecer o Brasil, visite o parlamento. Isso não procede. O pior do parlamento está representado no Brasil. São dezenas e dezenas de deputados e senadores respondendo a ações penais. Eles pertencem a uma elite que já se distanciou muito da realidade do povo. Em contraposição, você tem um presidente da República que prestigia a manifestação popular e convida os presidentes do Poder Legislativo a irem às ruas, ao invés de ficar fazendo centenas de viagens em jatinhos particulares e se alienando da responsabilidade direta de representarem o povo que os colocou lá, ainda que de forma fragmentada. Então, eu acho que esse é o recado, ver como cada liderança percebe o povo nas ruas, e eu já vi muito político com medo de povo nas ruas, mas imprensa é a primeira vez. Seu argumento final, seu comentário, Gabriela Prioli. Olha, Gotino, eu gostaria de propor um raciocínio sobre o que a gente está pedindo do povo brasileiro. A gente já pediu do povo brasileiro que faça concessões em relação à sua aposentadoria. Pediu do povo brasileiro que faça concessões em relação aos seus direitos trabalhistas, está pedindo do povo brasileiro que ele aceite a ausência de uma proposta de uma agenda social. A gente diz para o povo brasileiro que a gente não tem dinheiro para dar uma condição de vida digna a idosos e deficientes miseráveis. Agora, com essa crise do coronavírus, a gente vai pedir para o trabalhador informal para ele ficar em casa sem receber. A gente vai pedir para o comerciante para ele aguentar as pontas no comércio sem vender. Vai pedir para os profissionais de saúde que enfrentem os desafios que estão por vir sem esmorecer. E em troca disso tudo que a gente está pedindo do povo brasileiro, a gente tem um presidente da República que não consegue se comportar como um verdadeiro líder de Estado. Então, o que a gente está pedindo é só que o presidente governe com responsabilidade e não descumpra as orientações técnicas do seu ministro. O povo pode ir para as ruas desde que isso não signifique um risco para a saúde e para a economia da nação. A gente precisa ter responsabilidade com o outro e parar de ser egoísta. Muito bem, esta é a Gabriela Prioli, Caio Coppola. Este foi o primeiro grande debate aqui na CNN Brasil. Espero que vocês tenham gostado.